Olá pessoal, aqui é Ari Cabral e vocês estão ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult. Hoje nosso episódio é História, Câmera, Ação, uma série especial sobre história, ela mesma, com H maiúsculo. E vamos discutir não só ela, mas ela nos filmes. Será que tudo aconteceu como é retratado? Será que esses personagens existiram mesmo? O que é verdade e o que é ficção? Nós vamos descobrir isso juntos aqui com meu amigo, o historiador Sávio Ross. No episódio de hoje, vamos entender sobre um grande movimento da história mundial recente. Um movimento que negou as regras da sociedade, a religião, o consumismo, mudou o curso da história e tudo isso com palavras de paz e amor. Resume bem o movimento hippie, sabe? Ele está muito bem resumido por você, apesar de que vamos ver que ele é muito mais complexo, né? Ele é muito mais elaborado quando a gente acaba estudando ele. Que bom, porque eu também estou querendo aprender muito sobre ele aqui. Mas vamos conversar. O que estava acontecendo no mundo quando surgiu o movimento hippie, sabe? Olha, estamos falando de um mundo sistêmico, onde a guerra era uma constante e a cultura é um intenso campo de disputa, né? Antes mesmo de darmos nomes como hippie, estamos falando de um movimento agregador, que as possibilidades midiáticas alimentaram com muita força, que foi justamente o que a gente chama de contracultura. A história humana é cheia desses levantes sociais contra a hierarquização social das elites, mas que nesse exato período, os anos de 1960, ela ganhou espaços na mídia, com a música, com a televisão, com a produção da imprensa de baixo orçamento. E é óbvio que os movimentos sociais culturais de todas essas comunidades subalternas, como o movimento feminista, o movimento pelos direitos civis dos negros e tantos outros mais, eles foram importantíssimos para construir essa relação da sociedade com a crítica do status quo, né? Essa contracultura. Lembremos dos franceses, o movimento estudantil dos franceses, em 1968, que a gente chama de o Maio de 68, que começou com estudantes universitários, passando ali por aqueles autores existencialistas, pensadores de toda a natureza, e que agregaram ali os movimentos de mulheres, né, que foram atingidas diretamente pelo Estado conservador na França, e por fim as greves das classes trabalhadoras que existiram. Então todos esses movimentos, eles foram se articulando, se interseccionalizando a chegar ao que a gente chama de Maio de 68. Então, Maio de 68, a gente poderia dizer que foi o ponto de partida para aquilo que a gente vai chamar depois de movimento hippie, de contracultura e por aí vai. Então, esses grupos marginalizados de produção de arte, de produção de cultura, esses grupos políticos, né, eles começaram a articular esse movimento antissistema, principalmente ao que chamamos de cultura ocidental. Por isso que a gente dá o nome desse movimento sistema de contracultura, né? Quer dizer, que é contra essa cultura ocidental, geralmente nortista, né? Do norte europeu, da Europa, dos Estados Unidos, por aí vai. Por isso mesmo, foi um momento de fascínio, de retorno ao orientalismo. Então, boa parte dessa contracultura vai buscar nas origens, em outros espaços, nas histórias de outros lugares, a sua base, né, para se estruturar. Então, a segunda metade do século XX, ela foi marcada pela Guerra Fria, pela caça às bruxas que os conservadores faziam, tudo que eles interpretavam como comunismo. As duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, promoveram interferências em diversos países, muitos deles através de levantes conservadores reacionários, como foi o caso daqui da ditadura militar aqui no Brasil. Sim. E aí entramos, nesse contexto, na chamada geração Beat, que é feita de intelectuais, feita de artistas, feita dessas categorias que elas estão todas contrárias a esses movimentos imperialistas e militares que aconteciam durante a Guerra Fria, né? Criticavam esses movimentos políticos mais autoritários. Então, esse cenário estimulou as sintonias dos movimentos diversos que encontraram visibilidade principalmente nos Estados Unidos. Sim, interessante você começar falando do Maio de 68 e da França, porque tem um filme muito interessante, Educators, que não é na França, na Alemanha, foi lançado em 2004, mas ele fala justamente sobre isso, sobre essa juventude contracultural. Na verdade, a história é sobre um grupo de alguns jovens que eles têm um hobby muito interessante. Eles invadem mansões e não roubam nada. Eles trocam móveis de lugar, eles deixam mensagens nas casas, assim, simplesmente pelo ato de ser subversivo. E dado um momento desse que eles estão vandalizando a casa de uma pessoa, eles encontram um senhor, e aí é que desenrola um ponto alto do filme em que eles debatem ideias com esse senhor que era o dono da casa, que acabou sendo sequestrado. Mas fica aí uma dica, que é um filme falando sobre a Alemanha, mas falando sobre esse momento
e não exatamente sobre o movimento hippie. Lembrando que é um momento de rebeldia, né? E acaba tudo isso sendo rebeldia. Se eles entrassem na casa apenas para um assalto convencional, ainda eram parte do sistema, né? Sim, sim, sim. Mas vamos lá. Você já falou aí da geração beat e tal. O que inspirou os hippies assim? Foi só a geração beat ou foi também algo com Gandhi, os movimentos negros, o movimento feminista? É por aí? É exatamente por aí, né? A malha é bem complexa, ela é feita desses entrecruzamentos. A contracultura, ela já vem de uma produção acadêmica e intelectual contra o sistema. Se em 1968 tivemos o levante de estudantes e trabalhadores na França, que se afinava com o socialismo, menos com aquele lá da União Soviética, eles se colocavam muitas vezes contrário a esse Estado autoritário. O mesmo ano de 68 trouxe a morte de Luther King Jr., acirradas lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então a gente já vê que, nesse contexto, esses movimentos sociais eles vão dialogando para se construir. Então foi tanta coisa acontecendo a partir dos anos 60, principalmente 68, tudo envolvendo movimentos sociais, que esse ano ficou conhecido como um ano que não acabou, pela quantidade de eventos que foram ocorrendo nesse período. Então esse ano que não acabou, de 68, ele marcou muito do que a gente vai considerar depois do que vai ser o movimento da contracultura. Neste mesmo ano, os beatniks já tinham uma força cultural significativa nos Estados Unidos, eram herdeiros direto ou indireto, ou seja, participaram ou ouviram as histórias da Segunda Guerra Mundial. Então, numa espécie de trauma de guerra, trauma narrativo, o conflito armado criou uma inconformidade de muitos dos seus participantes, principalmente aqueles que eram minorias sociais, que voltaram, e aí eu gosto de uma frasezinha que eu já usei até em sala de aula, que é assim: voltaram com feridas e sem medalha. Quem foi que voltou com feridas e sem medalhas? Os pobres, os negros, todos aqueles que foram de baixa patente. Os mutilados. Os mutilados, né? Que herdaram da guerra esses problemas todos. Então, toda essa guerra que não foi positiva para essas categorias mais baixas, ela vai virar uma espécie de trauma para se pensar justamente contra ela. Então, por exemplo, quando a gente pega a música Fortunate Son, do Creedence Clearwater Revival, essa banda que eu assumo até que gosto muito, né? Essa banda traz, a música Fortunate Son traz muito disso, né? Dessa guerra para indivíduos que não são filhos do senador, não são filhos do vereador, do seja lá quem for. Então a gente já vê que essa geração beatnik traz, junto com o movimento negro, esse questionamento de serem partes daquele cenário subalterno. Então a contracultura, pontualmente o movimento hippie, ela já nasce pacifista, né? Ela já é contra a guerra. E isso enalteceu bastante com o agregamento, a somatória da imagem de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi liderou o movimento de independência da Índia, assumidamente não violento, que já era um conceito do hinduísmo, e acabou assassinado lá em 48, mas deixou por herança essa possibilidade de enfrentar o mundo bélico, armado, militar, autoritário, com uma espécie de mansidão ilustrada. E é óbvio que isso deixou o período dos anos seguintes muito marcado. Se lá na França, em 68, o pau quebrou por causa da separação dos estudantes por sexo, a contracultura também assumiu, desde cedo, um posicionamento feminista. Então a gente já pode dizer que o movimento feminista ele tem uma proximidade muito grande com esse diálogo do movimento negro, com esse diálogo do pacifismo, com esse diálogo da contracultura em geral. Então esse movimento de mulheres ele esteve presente desde o nascedouro da contracultura e, por conseguinte, do próprio movimento hippie. Então, na verdade, a gente vai ter uma congruência de expectativas e interesses que elas vão ser assumidas por várias categorias, vários grupos. E o que é curioso, porque a contrapartida também é uma congruência de interesse. É o capitalismo, é a cultura hegemônica tradicional, a estrutura familiar padrão, o posicionamento político de direita ou extrema direita. Então a gente vai ver que, se por um lado o sistema ele estava se construindo enquanto identidade com dadas características, o contrassistema tem que ser o inverso desse, né? Quando você estava falando sobre essas pessoas que voltaram da guerra e voltaram inconformadas com a situação do que eles viram não só lá na guerra, mas de volta ao seu país, no caso nos Estados Unidos, né? Me lembrou muito Nascido em 4 de Julho. Sim. Se ele também tem um movimento questionador da guerra, do significado da própria guerra, já que ele seria um herói de guerra, mas ele, na verdade, não tem nenhuma regalia, nada por ter perdido os movimentos da perna lá. Então, o mood do filme, digamos assim, casa perfeitamente com o que você estava falando sobre a época.
Então, Sávio, vamos tentar resumir assim o movimento. Quais eram as suas características principais? O movimento hippie, ele é mais compreensível como um movimento de identidade, né? Um identitarismo. Então, de comportamento, de vivência, tudo que está sendo vinculado à contracultura. Então, é o mais latente de todos esses movimentos identitários, e ele é reconhecível pela sua produção cultural própria, a estética própria, né? Ele tem as características visuais muito evidentes. Então, sua carga política lhe carregou da oposição explícita e direta ao militarismo e ao capitalismo, por isso são geralmente pacifistas e ativistas contra as guerras e os armamentos, e são também mais sintonizados com experiências comunitárias, demandas ecológicas, contra o consumismo, valorizando a produção material de grupos marginalizados pelo próprio sistema. Então, por isso que a gente vai ver, geralmente, os hippies produzindo suas próprias vestimentas, seus adereços. Então, a gente vê que eles têm essa característica muito forte de anticonsumismo, de experiência em vida comunitária, né? Junção de famílias, família não tradicional. Então, um discurso de paz e amor, que é até símbolo visual, né? Tem aquele símbolo gestual do Vzinho, né? Quando as pessoas fazem o V com o dedo, muitas vezes usados até pelos conservadores reacionários, como o V de Vitória, uma apropriação curiosa. Sim. Esse discurso, ele define a base do que é o movimento hippie, que é a ideia de paz, ou seja, anti-guerra, né, anti-militares, e a ideia de amor, né, um amor liberto, um amor não romântico, fora daquele tradicionalismo que ele já conhecia. Então, o símbolo geralmente chamado de símbolo hippie, por exemplo, ou mesmo de paz e amor, na verdade é uma criação, aquele símbolo que a gente vê, né, circular, com 3 bases, é a criação de um artista que fez crítica ao armamentismo nuclear. Por isso que é um símbolo que tem como código visual, ele tem um código visual que é militar, ele tem a letra N e a letra D nele, de nuclear desarme. Os hippies se apropriaram desse símbolo artístico, de um artista da contracultura, para a gente chamar de símbolo hippie. Então os hippies confrontam o padrão austero do militarismo, com forte colorido, né, enquanto o militar está sempre com um padrão de cor marrom, camuflado em verde, azul na marinha, o hippie quer uma imagem mais colorida, com roupas florais, com quantidade de cores muito grande, e um paradigma de negação, né, ao militarismo, né, quando a gente for parar para pensar naquilo que a gente chama de flower power, né? Sim, sim. A ideia de que há uma coisa mais natural, uma coisa de existência que dá muito mais poder do que o próprio militarismo, né? Lembrando que nesse período, o alvo principal da crítica da contracultura do movimento hippie era a Guerra do Vietnã. Né? Então, vai ser realmente aquele momento que eles vão mostrar que eles são contrários. Então, nesse colorido entram elementos que foram produzidos pelos artistas e artífices das próprias comunidades, né, que geralmente chamamos de comunidades alternativas, tudo contra o consumismo capitalista, por isso que eles produzem seus próprios alimentos, suas próprias roupas e por aí vai. Podemos ver a crítica à Guerra do Vietnã representada, por exemplo, no filme Forrest Gump, o contador de história de 94 lá, né, do Robert Zemeckis, né, em que ele diz lá, o personagem está fazendo discurso, e aí ele acaba ficando mudo no discurso, quer dizer, ele não tem o que falar no discurso, mas aí ele corre em encontro, todo fardado militar, encontra seu par romântico, que é aquela personagem que está toda vestida como uma hippie. Então ali a gente já vê o contraste, né, dessas realidades, desses universos, e que muita gente hoje a gente tem que lembrar que a indústria reproduz essa coisa do hippie, né? Então a gente tem livro didático, material informativo, que quando alguém diz assim, movimento hippie, você já construiu na sua cabeça a imagem do que é um hippie. Sim. Uma pessoa cabeluda, com a faixa na cabeça, colorida, né? Então tem todos esses elementos, né, que compõem eles. Essa cena que você fala de Forrest Gump é uma cena realmente muito, muito bacana, assim, muito interessante dentro do contexto do filme todo. Inclusive, nesse lugar foi onde o Martin Luther King fez o discurso dele, não foi? Isso. Nesse mesmo lugar. O famoso I Have a Dream. Isso, né? Então é significativo ter aquele retorno ao local, né? A gente lembra que o filme foi feito posterior, mas o filme faz uma reverência aos pontos mais importantes da história estadunidense que o protagonista participou. E aí um ponto que ele coloca como ponto bastante significativo é justamente esse universo onde habita o movimento hippie, enquanto um movimento político, um movimento social, cultural, mas é também um movimento político naquele período. Então, assim, você fala que eles tinham traços socialistas, mas anarquistas também, não é isso? Sim, sim. A questão política, ela atravessa o debate em diferentes direções, né? Então, a resposta para isso, ela é um pouquinho mais complexa do que simplesmente dizer, eles eram socialistas ou eles eram anarquistas, né? Porque seria muito, muito mais
seguro para a gente responder dessa forma. Porém, a gente tem que lembrar que é um movimento também que, por ser anti-autoritário, ele tinha também uma visão sobre esses movimentos políticos diferenciada. Então, para começar, qualquer afinidade com essas pautas políticas era em si uma movimentação antissistema, porque a gente está falando de posicionamentos políticos que são contrários ao status quo do sistema. O socialismo acaba sendo antissistema, o anarquismo, principalmente, ele é antissistema. Poderia ser contra o sistema de forma revolucionária ou reacionária. No caso do movimento hippie, obviamente, eles optaram por serem da forma que eles entendem por revolucionária. Então, buscavam uma sociedade livre de estruturas mantenedoras de desigualdades, tinham uma ideia de revolução, eram revolucionários, se não na prática, pelo menos no ideário, no discurso, no imaginário. Ainda hoje, um elemento forte dos hippies e de suas atualizações, eu digo atualizações porque a gente sabe que o movimento hippie, em 1968 ou em 1970, ele é diferente do que a gente entende como hippie hoje. Sim. Então essas atualizações, ela tem um elemento forte, que é o de ser contra o capitalismo e contra o consumismo. Por isso são muito sintonizados com movimentos de esquerda, como o próprio socialismo e o anarquismo, né? Quando é um pouco mais radical, mas estão distantes de alguns modelos mais tradicionais, tanto de socialismo quanto de anarquismo, principalmente no que diz respeito à ação. Então, enquanto um anarquista ele teria uma ação mais participativa, proativa, engajada e muitas vezes até tidas por violentas, o movimento hippie vai contrariar isso, dizer, olha, tem como fazer essa participação anarquista sem que ela seja tão visceral. Então eles participam politicamente desse debate, mas sem a mesma prática, sem a mesma ação. Ou seja, os movimentos da contracultura, eles tinham participantes e até mesmo afinidades com partidos e grupos políticos, mas não eram necessariamente sinônimos ou produtos diretos desses partidos. Então, de todo modo, é impossível dissociar o movimento hippie, a contracultura em geral, da política, porque ela é essencialmente política. Justamente pela intensidade da política neoliberal, da política armamentista e da política conservadora serem tão potentes nesse período, a contracultura ganhou intensidade opositora. Então, quanto maior um cenário de opressão a gente tem, maior vai ser aquele movimento de oposição. Então, as divergências vinham mais pelo teor prático dos ideários. Então, a gente vai ver que eles tinham todas essas proximidades, mas tinham uma maneira de exercer essa crítica. Então, por exemplo, a vida em comunidades alternativas os aproxima muito do socialismo utópico, assim como o seu comportamento diante da violência do Estado os aproxima do anarcopacifismo. Então a gente vai ter movimentos específicos que vão ser mais próximos do movimento hippie, como esses dois que eu falei, o socialismo utópico e o anarcopacifismo, né, do Henry David Thoreau, que vai trazer justamente isso, essa ideia de confrontar o sistema sem ser tão violento quanto o sistema. Por isso que Gandhi acaba sendo muito bem recebido no movimento hippie, né? Porque ele tem esse discurso. Você estava falando sobre essa questão da confrontação, e eu me lembro de uma cena do filme Hair, em que eles entram numa festa, né, e tem uma música em que ele questiona exatamente por que vocês são ricos e eu sou pobre, por que vocês têm dinheiro e eu não tenho dinheiro, por que eu vivo assim, você vive assado, se nós somos todos iguais, eu tenho cabelo, eu tenho bunda, eu tenho pé, eu tenho mão, eu tenho, sabe? Sim. E eu acho sensacional esse tipo de pensamento, porque é realmente um questionamento da própria sociedade, da sociedade como um todo, assim. Por que nós somos diferentes se nós somos iguais? E antes, esse pensamento, ele era um pensamento geralmente atribuído a partido político, a movimento político. Quem vai questionar os maus tratos no trabalho vão ser os trabalhadores. Quem vai questionar o racismo vão ser os negros. Então a gente vai ver, no período dos anos 60, uma articulação. Então você vai ter trabalhador questionando sobre questões de raça e gênero, mulheres questionando sobre a questão de sexualidade, raça e trabalho, e por aí vai, né? Então a gente vai ter uma articulação muito boa quando esse movimento da contracultura, que a gente chama de hippie, ele entra no cenário ali. Pô, massa, mas como é que eles eram vistos, assim, pelo resto da população? O movimento hippie, ele é mais descrito pelo estereótipo que pela diversidade. Então a gente já vê que toda vez que alguém fala hippie, as pessoas já têm um estereótipo construído sobre eles, né? Lhe garantindo um lugar, geralmente de inferiorização, né? De ridicularização. Então a gente tem uma ideia, geralmente, inicial do hippie como esse lugar não do diverso, mas do ridículo, do inferior, do malquisto, construído pela sociedade. Então, obviamente,
esse discurso hegemônico, ele acabava vendo nos hippies uma espécie de progressismo negativo. Aquela coisa de desconstruir ou destruir o que já está construído na sociedade. Por serem cruzamentos de culturas subalternas diversas, de populações negras, de indígenas, sejam nativo-americanos, ou de outros grupos comunitários, ou de outros cenários geográficos, do underground cultural, na música, nas artes em geral. Então eles eram taxados geralmente de vagabundos, desordeiros, e tudo que pudesse ser usado para construir uma imagem negativa deles e de boa parte de suas ideias. Então é óbvio que o indivíduo que é anticonsumista, contrário aos alicerces do capitalismo, vai ser chamado por um status quo, por um conservadorismo, como se ele fosse uma ruptura, uma transformação radical demais. Um vagabundo, alguém que não quer trabalhar, alguém que não gosta de dinheiro. A gente vai ter muito essa ideia construída como hippie. Como qualquer espaço humano diverso, haviam pessoas de naturezas totalmente diferentes no movimento hippie, como existem elas em qualquer outro lugar, nas igrejas, na família, nas forças armadas. Então, no caso do movimento hippie, você vai ter também categorias que vão se entrecruzar, e elas só vão se entender como algo junto quando elas estão sendo chamadas de movimento hippie. Se questionava os controles do sistema, como a religião e o Estado, por isso que geralmente eles são vistos como ateus ou hereges, né, essas coisas todas. Não tardaram a ganhar uma espécie de campanha movida pelo pânico social, né, à toa de que qualquer evento que acontecesse iriam acusar os hippies de serem destruidores, vagabundos, pedintes. Qualquer deslize que tivesse o movimento, os conservadores promoviam, não só promoviam, como promoviam até hoje, o seu linchamento. Então essa gente feliz, pelada, que viajava usando alucinógeno, com longos cabelos, roupa colorida, se é que quando usava essa roupa, pacifista, eles eram os inimigos de um autodeclarado e vergonhoso conservadorismo perverso, que nunca quis ser questionado. Como nunca quis ser questionado, vai ver, obviamente, no outro demônio. Agora, engraçado, porque se Jesus, de Jesus Cristo Superstar, tanta ópera da década de 70, que eu não lembro a data agora, quanto o filme de 73, eles sintonizavam com essa gente que eu acabei de descrever, né, um Jesus pacifista, cabeludo, Sim, contestando o Império Romano militarista e conservador, contra a ortodoxia religiosa. Vai ser esse mesmo cenário religioso cristão que vai demonizar o hippie. A questão com as drogas, por exemplo, tornava o movimento como quase criminoso, né? Se ele usa droga, logo é um movimento criminoso. claro, claro. Mas apesar desses odiosos perseguidores, para muita gente essa turma era só jovem e doida. O que era, às vezes, mesmo um preconceito, mas uma visão mais divertida, né? Não era uma ameaça. Sim, sim. Você estava falando aí, eu me lembrei do filme, de um documentário chamado O Barato de Acanga, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que ele fala sobre um festival de música que aconteceu aqui no Brasil. Mas o interessante é que o filme, ele fala das pessoas que participaram, tem entrevista com as pessoas que participaram e tal, mas também tem entrevista com os locais da cidade, lá de Acanga, no interior de São Paulo. E essa entrevista com os locais fala exatamente isso aí. Era um bocado de doido que tá chegando na cidade e tal. E é interessante que tem até entrevista de um policial do DOPS, que na época estávamos na ditadura, que se infiltrou na edição como fotógrafo, jornalístico e tal, para ver o que estava acontecendo ali mesmo. Pois é. Não, engraçado são as contradições nessa fala, né, no documentário. Né? A pessoa diz, o que você acha deles? Acha eles estranhos? Estranhos, doido. Acha errado algumas coisas, isso aqui. E vocês querem que eles saiam daqui? Não, eu adoro eles, podem ficar aqui. É um negócio maravilhoso. Exatamente. Outra coisa que você falou aí sobre Jesus Cristo Superstar, eu acho sensacional esse filme, porque ele se alinha perfeitamente com a ideia contracultural, porque se você perceber, o personagem principal não é Jesus Cristo. O personagem principal é Judas. Quer dizer, ele ali dentro da própria história do filme, ele está questionando a própria religião. Sim. Está questionando a própria posição de Judas enquanto vilão daquela história. Eu acho sensacional, porque ele usa Judas, a figura de Judas, para questionar por que Jesus. Ele é contra-sistema, até tirando o epicentro protagonista, né? Não é Jesus. Exato, é sensacional. Mas vamos lá, o movimento hippie trouxe alguma mudança cultural de verdade, assim? Olha, podemos listar algumas mudanças que ocorreram no campo cultural e político, desde o contexto lá da contracultura nos anos 60 até o que a gente vai chamar de movimento hippie nos anos 70. Uma das mudanças principais, ela veio ao mundo estético, né, a moda. Então, como elemento que outrora era visto como antissistema, foram absorvidos pelo próprio sistema e a gente pode chamar de moda hippie ou de características visuais, de estéticas do que era o movimento hippie, hoje inseridos na nossa sociedade. Então a gente já consegue
ver o que a gente chamaria de primeira herança, influência, né? A maneira mais comum de reconhecimento do hippie é justamente através de sua estética colorida, rompimento com o status quo, essas coisas todas. A ressonância de seu debate anti-guerra também gerou uma mudança significativa na opinião pública. Então, somado o próprio fracasso que foi o empreendimento militar no Vietnã. Então, uma das coisas que a gente vai ter de herança do movimento hippie é justamente questionar as guerras, não mais pelas suas antigas bases morais. Que se a gente pega a Segunda Guerra Mundial, ela é muito mais romântica do que as guerras durante o período de Guerra Fria. Então a nossa sociedade aprendeu a questionar o Estado contra esse patriotismo forçado, essa ideia de país participar da guerra e lutar pelos nossos. E não é bem assim, né? Já se sabe que boa parte desses movimentos bélicos, eles são de interesse capitalista, de interesse de dinheiro, de poder, e por aí vai. Basta ver a guerra da Ucrânia com a Rússia, que a gente vai ver que o resquício disso já existe lá. Quando a gente hoje questiona, e não questiona de forma maniqueísta, questiona os dois lados, quem participa, quem não participa e por aí vai. Então, essa ressonância do debate anti-guerra ela é muito evidente. O filme Ré, que você já citou também, ele apresenta essa luta dos hippies para impedir um jovem lá de se alistar. Então ele já está nos dizendo de que há uma memória, há uma narrativa construída padrão das pessoas questionarem, principalmente participar desses conflitos armados. Então a simples presença do ideário da contracultura no movimento hippie, ela já atrapalhou a marcha capitalista militar, tanto do período quanto dos períodos posteriores. Então, se hoje a gente faz o questionamento disso, nós somos herdeiros, direto ou indiretamente, desse movimento hippie, porque lá estavam os hippies como os novos personagens históricos do contexto da Guerra Fria, lá do bipolarismo ideológico, da corrida espacial e armamentista, e do consumismo. Então a gente já tensiona o sistema, né? Faz o sistema perceber que em algum momento a gente pode ser contra ele, né? Pode ser contrário a ele. Interessante você citar essas coisas, porque toda vez que eu olho para essa década, ou para esse período 68, 69, década de 70, é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo, não foi não? Muita coisa, né? A gente já teve aqui os podcasts, não foi, relacionado a esses cenários? Sim. E a gente viu que é uma quantidade enorme de informações a depender do lugar de olhar que a gente escolher na história. Se a gente for olhar a questão tecnicista do armamento, a gente vai ver de uma maneira, a corrida espacial, a gente vai ter uma outra visão também. E tudo isso estava articulado, né? A gente tem que lembrar que tudo isso estava interferindo uma coisa nas outras. Sim, verdade. Sim, mas você falou sobre o maio de 68, eu queria falar sobre um evento que aconteceu em 69. Vamos falar de Woodstock? Opa, bora. Vem cá, ele foi mesmo um marco, assim como se diz, para o movimento? E ele foi o único? Para começar, aí eu vou fazer uma frase bem hippie mesmo, né? Que o Woodstock é uma viagem, bicho, porque realmente foi um festival, né? Foi o ponto máximo do movimento hippie, talvez sua efervescência social comportamental mais mediatizada, a gente tem que lembrar isso. O movimento hippie teve grande poder por conta da possibilidade que ele teve de espalhar pelas telas dos televisores do mundo as suas ideias, os seus comportamentos, né? Aí foram influenciando o mundo inteiro e tal. Ele acabou sendo um festival de música, de 1969, como você falou, mas que acabou sendo também um movimento de exibição de uma nova cultura, de um novo cenário identitário, né? Como eu disse. Então, ele acontece numa fazenda, na redondeza de Bethel, lá no estado de Nova York, promovendo encontros, debates, em torno dessa sonora explosão musical. Então eles fazem um festival, que é um festival de música, mas que tem uma carga de identidade social, cultural, de movimento contra a cultura. Por isso que eles vão ter vários indivíduos ali que levam crianças, né? Gente que vai experimentar drogas diferentes, gente que vai ver música diferente. Então você tem um cenário muito diverso, mas que ele tem como ponto central a ideia da música, e a música é outro ponto de influência desse movimento contra a cultura hippie no nosso cenário hoje. Até hoje a gente usa um monte de elementos da música para falar sobre isso. Então, essa fazenda, que esse dono da fazenda nunca tinha visto uma quantidade tão grande de gente, né? Acaba sendo um momento de ruptura. Então foi um marco, a gente pode chamar de marco mesmo, sem nenhum problema, né? Justamente porque ele modificou o cenário social e político a partir dele. Contra o visível fracasso armamentista no mundo, que foi o fracasso lá na Guerra do Vietnã, acabou sendo levado também esse questionamento para o Woodstock, né? Então o Woodstock teve isso também, de ser um ponto de debate político, de efervescência crítica. Foram 3 dias,
marcado por êxtase, por música, por tudo mais. O Michael Lang, que foi o seu produtor, ele já tinha experiência com festivais e com música, mas nada que tenha atingido a magnitude que foi o Woodstock. O Woodstock foi tão estonteante, né, apoteótico, que ele criou um marco de cenário, inclusive para criar um mercado de Woodstocks, né? Então, depois dele, o próprio Michael Lang produziu outros Woodstock, né? E o primeiro quase deu ruim, viu? Quase não deu certo, porque teve um problema lá que eles tiveram, e se não fosse um outro personagem nesse cenário, o Elliot Tiber, que remanejou o evento, tem até um filme, né, sobre isso, aquele filme... Aconteceu em Woodstock. De 2009. E isso que trata justamente desse quase fracasso de Woodstock, que foi salvo, né? Por esse personagem, um homem gay. Quer dizer, a gente pode até dizer que os gays salvou o Woodstock, né? Sim, sim. O filme é baseado num livro autobiográfico dele. Sim. E o que eu acho interessante desse filme é que o Woodstock, o lema é de serem 3 dias de paz e música. Mas a gente acompanha o filme, a história de Elliot Tiber, tudo que ele não teve naqueles 3 dias foram paz e música. Porque o hotel dele lotou, ele teve que correr atrás para resolver. Eu acho hilário esse filme, eu acho muito legal. Agora, tem um outro filme que mostra mais os shows e tal, e as entrevistas, e até os discursos que foram feitos lá, que é um documentário chamado Woodstock, 3 dias de paz, amor e música. Que traz justamente esse daí, traz até a diversidade dos personagens que compõem o que a gente chama de movimento hippie, né? Ele foi um marco, mas a gente já não pode dizer o mesmo das versões seguintes. Então, outras versões do festival existiram, inclusive uma delas que foi um fracasso tão estrondoso que teve até documentário sobre isso, né? Essa versão que foi feita em 1999, produziram esse Woodstock de 99 com a ideia de trazer a essência do Woodstock original. Mas se no de 1969, por exemplo, a comida e a água eram a preço de custo ou mesmo gratuitas, né? No de 99 foram justamente o contrário, foram os valores elevados pela lógica capitalista de procura e demanda que fizeram com que o consumo, a água e a comida se tornassem algo tão difícil, escasso ou caro. Se a liberdade sexual era uma conquista dos movimentos como o movimento feminista em 69, no Woodstock de 99 foi o contrário, foi a busca sexual predatória, ultramasculina. Se a questão da raça era muito latente ali, muito importante no Woodstock de 1969, no de 1999 havia uma visível hegemonia branca. Basta ver as cenas do documentário Woodstock 99, Desastre Total, que a gente vai ver nas cenas daquele documentário, que você vai ter que contar a dedos pessoas negras que estão ali naquele festival, naquele show. E tudo isso pode ser somado às diversas queixas de ocorrências de violência sexual. Então a gente já viu que, na verdade, até contrários aos detratores que diriam assim, o Woodstock 69 era droga, era gente porra louca, tal, não sei o que, nananã, mas não teve violência, não teve agressões, não teve registros de coisas negativas. Diferente do Woodstock de 1999, que muito distante daquele cenário e aparentemente higienizado daquela realidade vagabunda, nojenta, suja do que seriam os hippies aos seus detratores, o Woodstock 99, muito mais higienizado, branco, heterossexual, capitalista, ele foi um fracasso, né? Deu tudo errado, né? Em resumo, de Woodstock, do espírito de Woodstock, ele só tinha o nome, né? Só o nome. Só. Como logo, né? Como produto. Exatamente. E o seu organizador, que visivelmente não estava mais no mesmo cenário. Sim, sim. Mas vamos lá. Esse movimento hippie, ele se desdobrou em outros movimentos em outras partes do mundo, ou ele se fechou num movimento hippie mesmo? Como em outros movimentos sociais e políticos, ele obviamente se expandiu do seu lugar social, que a gente está chamando aqui de Estados Unidos, cenário estadunidense, do norte ali, para o debate público globalizado. Então a gente vai ter os efeitos do movimento hippie alcançando, obviamente, outros lugares, principalmente pela mídia, né? Ainda que suas raízes estivessem no debate de contrassistema na Europa, como a gente viu ali com a contracultura, lá em 68 e tudo mais, foi a sua roupagem estadunidense que ficou mais famosa, né? Que a gente vai lembrar mais. Então, virou uma febre comportamental, que muitos rotulam com rapidez como modinha, como moda, por causa de sua própria natureza rápida, de assimilação rápida, principalmente por jovens, pela facilidade que se espalhou. Uma espécie de coqueluche que ficou intensificada pela própria malha midiática. Então a contracultura, em sua expressão hippie,
ela se espalhou pelo mundo, sendo mais ou menos aceita a depender do cenário social e político daquele lugar. Então, a própria natureza do movimento hippie, tanto de nomadismo, não ter raízes demasiadas, não ficar num lugar só, quanto de conhecer o mundo para além do ocidente conservador, fez com que pessoas do movimento se espalhassem para tudo quanto é lugar. Então, claro que nem tudo foi belo e positivo, né, onírico, como é o caso, por exemplo, na série O Paraíso e a Serpente, que é sobre aquele serial killer. O pessoal diz que é serial killer, alguns vão dizer que não foi bem assim, que ele era só um oportunista assassino, chamado Charles Sobrage, que nessa série chamada O Paraíso e a Serpente, ele vai receber viajantes dos Estados Unidos, e às vezes até de países da Europa, vinculados a essa contracultura, a esse movimento hippie, que querem conhecer a Ásia, querem conhecer esse mundo químico, das drogas, do prazer, do sexo que a gente vai ter para fora desses limites conservadores ocidentais. Então a gente vai ter muito disso, né? Desses hippies entrecruzando o mundo, com a desculpa de se pertencerem à mesma comunidade, ao mesmo movimento social cultural. E aquela coisa, né, de um hippie de um lugar receber personagens hippies de outros lugares. Então o mundo ele foi tomado por uma maré hippie, bastante reconhecível pelo comportamento e pelas vestimentas. Rebeldia e moda também transmitidas pelas ondas de rádio, pelas ondas de TV, com os músicos mais célebres. Então a gente vai ter também o mundo recebendo a cultura hippie, não só lá com o Woodstock, mas com artistas como Jimi Hendrix, que vão trazer as suas guitarras flamejantes e conquistar os cenários, principalmente o cenário jovem, de rebeldia, né? Então a questão midiática, ela foi muito importante para exportar o movimento hippie dos Estados Unidos para o mundo. Sim, falamos em outras partes do mundo, mas e no Brasil, em plena ditadura militar? O que aconteceu aqui ligado a esse movimento? O conservadorismo brasileiro, ele sempre teve uma relação conturbada com progressismos em geral. A ditadura militar intensificou essa relação, com perseguição de pessoas pelo simples fato de estarem com vestes coloridas, cabelos longos, né? Ser hippie na ditadura já era ser subversivo, então todo signo de que podemos chamar de movimento hippie era demonizado pela sociedade conservadora e perseguido pelo autoritarismo aqui no Brasil. Então a arbitrariedade das forças contra os hippies aqui tinha um aval da sociedade, que os viam como desordeiros, como perigosos, e tinha o poder político do próprio sistema ditatorial, né, do próprio autoritarismo militar. Então a gente já vê esse cenário. Para um movimento desse existir dentro de um cenário tão ortodoxo, a chamada sociedade alternativa precisou ser mais alternativa, se a gente puder chamar dessa maneira, né? Se precisou de um jogo de cintura para viver a contracultura num cenário de ditadura militar, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma sociedade conservadora, mas você não tem uma ditadura, e no caso brasileiro tem. Esse documentário que você até já citou, O Barato de Iacanga, ele nos traz esse cenário de que é preciso um jogo de cintura maior do que teriam em Woodstock, né? Então a gente vai ter esse documentário do Thiago Matar, ele vai trazer justamente como esse festival ali na cidade. Festival de Águas Claras, que aconteceu em 75, 81 e 83. Mas ele aconteceu na cidade de Iacanga, no interior de São Paulo. Isso. E aí depois chamaram de Woodstock brasileiro. Desde o de 75, ainda no regime autoritário e repressor, o festival expressou a apropriação brasileira do movimento hippie em contexto político totalmente desfavorável, né? A gente vê no documentário que aparece até os idealizadores, os organizadores, tendo que ir no DOPS pedir autorização, tendo que todas essas coisas, como você falou, né, o infiltrado das Forças Armadas fiscalizando toda a festa e tudo, né? Não é à toa que é na música que isso vai se fazer mais presente. No nosso caso aqui brasileiro, a produção cultural, principalmente musical, ela foi muito censurada e ao mesmo tempo foi através dela que se passou muito das ideias e dos debates inseridos ali na contracultura. Então vai ter um movimento que é justamente o tropicalismo, né, que vai ser esse movimento de adequação cultural, ressignificação do que o mundo estadunidense ocidental estava fazendo e reverberando. Então lá estavam Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa, os Mutantes, todos ali numa espécie de sintonia com o que era a contracultura nos anos anteriores,
e fazendo o seu chamado disco manifesto da contracultura à moda brasileira, à brasileira, que é justamente Tropicália ou Panis et Circens, de 68, que vai ser um disco que vai justamente adequar aquela realidade do movimento hippie estadunidense para a realidade brasileira. Eles chegaram à televisão aqui no Brasil com os festivais da Record, aqueles festivais que tiveram na Record de 67 e outros mais, em que eles apresentavam essa proposta que vai dar o nome, que eles vão dar o nome, eles vão assumir-se enquanto movimento cultural, político, que é o tropicalismo. Então a gente vai ter essa característica brasileira do que é o movimento hippie. Interessante, sabe, você falar sobre a Tropicália, porque tem um documentário, Tropicália, de 2012, do Marcelo Machado, e uma parte importante do documentário é uma aula de Tom Zé sobre o que foi o tropicalismo. E eu prefiro não falar nada sobre essa aula, é melhor que todos assistam porque é genial. Mas vamos lá que eu ainda tenho algumas perguntas. Qual a ligação desse movimento com a criação da pílula anticoncepcional e o uso de drogas? Desde o existencialismo francês, o debate sobre liberdade política, liberdade social e liberdade do corpo, eles estiveram em pauta. Então não há uma saúde social sem que a sexualidade seja saudável. Então é óbvio que esses movimentos existencialistas ali que fazem o debate, eles vão trazer essa relação entre liberdade e liberdade do corpo, tanto com saúde social, política, quanto saúde mesmo, né? Saúde do corpo. Desde o final lá do século XIX, início do século XX, os movimentos de libertação feminina, por exemplo, já apontavam para essa coisa da liberdade do corpo, da liberdade de escolha, da liberdade sexual, do controle de natalidade, do aborto. Já eram pautas, por exemplo, do movimento feminista desde os anos 20, 30, né? Desde o século XIX, na verdade. Então a gente vai ter... Eu trabalhei até bastante isso no livro lá da Mulher Maravilha para Presidente, né? Eu trabalhei essa coisa de como os movimentos feministas, final do século XIX, início do XX, já tinham pautas que só foram ser retomadas em 60, 70 com o movimento da contracultura. Então, essa proximidade lá do 19 da liberdade dos escravizados, ou seja, a liberdade dos corpos negros que foram escravizados, fez as mulheres pensarem a liberdade dos corpos femininos no patriarcado. Quando vem o existencialismo francês na filosofia, ele vai repensar esse corpo novamente, ele vai questionar esse lugar do corpo, esse controle sobre os corpos, e de novo ele vai estar dentro do cenário de contracultura assimilado pelo movimento feminista. Então o sistema de controle visam começar pelos corpos, controlar como existir, como se vestir, como usar os corpos, inclusive sexualmente. Então sempre foram as maneiras de uma sociedade opressora controlar os seus indivíduos. Então a contracultura acaba por ser uma movimentação que combate o controle do corpo, buscando libertar ao máximo os corpos dos oprimidos. Aí tudo se conecta, né? A amplitude disso na sociedade, na opinião pública, acabou ajudando o debate sobre controle de natalidade e de liberação sexual, chegando até a farmácia. Então até os fármacos, né? E o mais marcante dele pra gente é justamente a pílula anticoncepcional. No caso das drogas, o debate é um pouco mais complexo e amplo, já que aquilo que é definido como ilícito perpassa questões que nem sempre são de preocupação com a saúde pública. Por exemplo, no caso da maconha. Sim. Como a maconha é um elemento perseguido por questões raciais e sociais desde o século XVIII, XIX, sua presença numa lista com outras drogas ela é bastante imprecisa. Então aquilo que a gente chama de drogas ficaria bastante confuso se a gente fosse pensar a função, o lugar, o tipo de uso desses produtos. Para a gente chamar de droga ou não. Inclusive a bebida já foi proibida nos anos 30 e hoje é algo liberado, né? Já foi chamada também de droga. O ópio já foi liberado e hoje é algo negado. Cocaína também. Então essas coisas elas são muito mais históricas, culturais, do que necessariamente de saúde pública. A outra questão, que envolve outros produtos entorpecentes, não mais a maconha deixa a pessoa relaxada e tudo mais, está atrelada à ideia de libertação da consciência. Então, como a gente já vê, o debate ali daquela cultura intelectual beat, né, beatnik, beat, principalmente daquelas que trazem as experiências de sociedades tradicionais indígenas do mundo, principalmente na Ásia e na África, buscar essa relação entre espiritualidade e alucinógenos fez parte do próprio ideário da contracultura. Essa relação de ervas e sobrenatural, ela é muito antiga, sempre presente em várias sociedades, sempre esteve presente em várias sociedades humanas. Se tornou uma espécie de retorno às origens.
obviamente com outro contexto social, envolvendo música, envolvendo, né, um cenário de consumo. Para a próxima pergunta que eu tenho para você, eu tenho duas reflexões a fazer. Primeiro é sobre o final do filme Easy Rider, que eu não vou especificar, mas nos traz muitas reflexões sobre aquele final do filme. E o segundo que foi o que você falou durante o programa de hoje sobre o filme Desastre Total Woodstock 99, Sim. que não fez jus ao nome e o Woodstock virou só um logo. Então eu quero fazer uma pergunta para você. O legado desse movimento ainda vive? Ainda tem raízes hoje ou tudo virou comércio? Tudo virou justamente aquilo que a contracultura não queria ou lutava contra? A gente sabe que o sistema se apropria das coisas com muita facilidade, né? Principalmente aquilo que seria antissistêmico. Para sobreviver, o sistema acaba absorvendo, se apropriando. E se a gente fosse pensar no final do segundo filme Matrix, a gente vê o quanto que isso tem razão, né? Aquele final ali é justamente dizendo isso. Então, se a gente fosse pensar em conquistas do movimento, contrário a essa apropriação, absorção, foi justamente a ideia dele ser uma alternativa. Contemplada em si, nem tanto, né? Talvez nem tanto. Mas vívida, latente, que acaba interferindo de muitas maneiras no modo que a gente relê o mundo, né? Mesmo dentro do sistema. Então, toda vez que a gente tem qualquer herança do que a gente poderia chamar de movimento hippie, talvez uma das mais importantes sejam essa, né? Uma espécie de ferrugem transformadora da máquina do sistema, sempre necessária para qualquer sociedade humana se alterar, se modificar. Então a gente pode dizer que até para o próprio sistema, o movimento hippie, com essa ferrugem, ele trouxe essa carga transformadora. Não se terminou uma guerra, né? O movimento hippie não termina a guerra lá do Vietnã, mas ele faz repensar a razão do belicismo, né? Por que a guerra? Por que existir? E a gente tem uma quantidade enorme de filmes que trazem isso, né? Se a gente for pensar em Nascido para Matar, outros filmes que trazem esse questionamento, então eles são herdeiros justamente do questionamento antibelicista do movimento. Não derrubou o capitalismo, mas alimentou a malha de questionamento sobre ele. Então, a maneira que a gente questiona hoje o capitalismo é herdeira, né? O capitalismo e o próprio consumismo é herdeira desses movimentos, ainda que a gente não abrace esses movimentos como sistemas ideais para confrontar o próprio capitalismo. Podemos ver muitas mudanças positivas no comportamento sociais, nas dinâmicas que anteriormente eram chamadas tradicionais, por exemplo, na estrutura familiar. Hoje a gente tem uma família mais diversificada. Hoje a gente debate questões que antes elas eram sequer debatidas, pensadas ou aceitas para serem colocadas na mesa da comunidade, na mesa de uma nação. Como o movimento estava atravessado por diversas lutas sociais, de negros, mulheres, comunidade LGBTQIA+, ele foi importante para conquistas que tiveram pela força cultural do movimento em si depois. Então podemos celebrar o movimento hippie como uma espécie de agregador dessas lutas e conquistas. Agora, é inquestionável a marca que o movimento hippie deixou ao mundo no sentido de existência como atores da história. Foram pontos de ligação entre diversos campos, social, cultural, político, religioso. Se a gente pensar, por exemplo, nas maneiras de ressignificação da fé e nas visibilidades às outras religiões que não as hegemônicas. Sim. Temos um mundo que herdou do movimento hippie a liberdade de remar contra a maré. Hoje, tudo que a gente pensa que a gente pode fazer contra o sistema, a gente faz. Basta ver os movimentos Wall Street, não sei o quê, tudo que a gente teve nos últimos tempos, de caras pintadas, a movimentos contra o aumento das passagens de ônibus, ou seja, tudo isso acaba sendo, de uma maneira ou de outra, herdeiro do movimento hippie, porque são movimentos de pessoas em comum acordo, em conjunto, sem uma necessária liderança, né, sem essas coisas. Então, a gente já vê essas coisas. Mas, obviamente, o movimento perdeu bastante de sua autonomia e legitimidade quando ele é absorvido pelo mercado, né? Apropriado pelo capital, fez os signos que eles tinham outrora virarem produtos. Então, as cores, as vestimentas, as frases, tudo aquilo que antes era faça você mesmo, se transformou no nicho de mercado, de interesse desse mercado. E, obviamente, lembrando que existem ainda pessoas que preferem assumir essas características pelo faça você mesmo, diferentes de outras que preferem consumir, é curioso dizer isso, né? Consumir esse anticonsumismo através de seus produtos. É surreal, mas é curioso. Mas tudo isso foi crucial para as mudanças que nós tivemos, principalmente na segunda metade do século XX e no século XXI. Difícil pensar o mundo ocidental e as relações sociais
com a Guerra Fria, a própria Guerra do Vietnã, com a onda de ditaduras na América Latina, sem pensar a contracultura do movimento hippie. Eu acho que já está indissociável, você não tem como não perceber as influências e as dinâmicas que esse movimento teve nesse cenário, principalmente para explicar esse cenário. Muito bom. Fiquei até sem palavras. É isso aí, pessoal. Espero que, assim como eu, vocês estejam entendendo muito mais sobre esse movimento que reverbera no comportamento, no cinema, na moda, nas comunicações, na música e principalmente na política e na sociedade até hoje. Eu gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, imensamente ao meu amigo historiador Sávio Ross, que trouxe todas essas explicações pra gente nesse e em todos os episódios dessa temporada. Foi muito bom dividir esse espaço contigo, amigo. Pronto para mais uma temporada? Nossa, não vejo a hora da gente continuar. Gostei muito de participar dos programas todos. Os temas bastante interessantes me fizeram estudar. E eu tinha um imenso preconceito com o movimento hippie. E acabou que estudar para essa apresentação me enriqueceu bastante. Óbvio que isso foi se enfraquecendo à medida que eu estudava e lia sobre o contexto, sobre as estruturas sociais e políticas estadunidenses. Mas a pá de cal veio justamente com esse bate-papo aqui, Ari. Eu pude, na pesquisa aqui empreendida, encerrar visões negativas que eu tinha. Ainda que existam críticas, elas agora são coerentes pela razão, não por qualquer vestígio de preconceito. Então eu já agradeço ao programa, à sua companhia, Ari, para a gente refazer, inclusive, essa imagem histórica que eu tinha faltando no meu cabidel de conhecimento. Pô, você não imagina como você me deixa feliz. Lembrando que no programa de hoje, para entender o movimento hippie, os filmes e séries citados foram Hair, de 1979, Jesus Cristo Superstar, de 1973, Aconteceu em Woodstock, de 2009, Easy Rider, Sem Destino, de 1969, Os Educadores, de 2004, Nascido em 4 de Julho, de 1989, Forrest Gump, O Contador de Histórias, de 1994, O Barato de Iacanga, de 2019, Desastre Total, Woodstock 99, de 2022 e O Paraíso e a Serpente, de 2021. Mas não precisam ficar preocupados em anotar enquanto eu falo. A gente vai colocar direitinho na descrição do episódio. Fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar aqui personagens, livros e conversar com diretores de cinema brasileiros. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult ou no site cinepipocacult.com.br. Até mais!